Olá, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Moreira de Medeiros Filho, eu sou um estudante do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Ituiutaba, e também sou bolsista do CNPq, tenho como orientador o professor doutor Gilmar Alexandre da Silva. O nosso trabalho tem por nome A Religião enquanto Ficção, uma análise cinematográfica da construção de aspectos religiosos em Duna. Primeiramente, na introdução, eu gostaria de falar sobre a ficção e a ficção científica, e seu desenvolvimento, e para a gente poder entender um pouco mais sobre a estrutura desses mundos que a gente vai tratar. A ficção ela surge a partir da literatura como uma extrapolação da realidade. A ficção, basicamente, é nós, seres humanos, tentando imaginar feitos incríveis e outros mundos e tentar nos colocar em uma outra situação, para que a partir dessa extrapolação a gente possa compreender ou minimamente se divertir com a vivência de outros em outros momentos, em outros mundos. A ficção científica ela surge da ficção comum, basicamente, e a sua criação é marcada pela insurgência, pelo aparecimento das revoluções, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial, que vai trazer para nós, enquanto humanidade, novas formas, novos assuntos sociais e novas tecnologias que vai fomentar a nossa curiosidade sobre o futuro e de como nós vamos interagir com as diferentes tecnologias do futuro e também interagir entre nós mesmos, assim como também interagir com mundos incríveis e atos incríveis, animais, etc. A ficção científica e o cinema vai surgir também. Essa interação vai surgir também a partir do desenvolvimento de tecnologias que vão permitir que a ficção científica vá para o cinema. E essa transição de mídias diferentes vai criar um caminho que nem sempre é tão retinho, tão bonitinho. Pode ter alguns atritos ou rixinhas e a gente vai tentar entender isso através dessa pesquisa. Agora vamos falar de fato sobre o objeto de pesquisa. Duna foi um livro escrito em 1965 por Frank Herbert. Ele é uma ficção científica que vai narrar as interações sociais e políticas de diferentes povos comandantes de planetas. Nesse mundo a gente foi capaz de colonizar outros planetas e nós vamos entender a interação desses governos uns com os outros e diversos outros aspectos sociais, ecológicos, religiosos, que é o que a gente vai tratar também. Sobre o filme. O filme Duna, homônimo ao livro, foi feito em 1984 pelo diretor David Leitch. E ele é uma transcrição do livro que foi feito em mais ou menos 2 horas, de um livro com 600 páginas, e a gente vai entender o que aconteceu nesse processo e como que foi a transição de mídias. Também é um ponto importante a gente falar sobre Muad'Dib. Muad'Dib, ele é um termo utilizado no livro /filme que vai referenciar um personagem, Paul Atreides, que ele vai ser entendido como uma figura muito importante neste mundo que eles vão, que é Duna, tanto religiosamente como socialmente, e essa interação é muito interessante para a gente, nós vamos tentar analisá-la aqui. Como que um personagem vai se tornar Muad'Dib, que para o povo local é algo muito, quase como um deus messiânico. Interessante que Muad'Dib significa rato do deserto na língua deles, alguma coisa parecida. E também vamos tratar sobre a releitura, que, como eu disse, essa transcrição de uma mídia para outra vai se perder alguma coisa, senão vai se acrescentar outra coisa, e a gente vai entender todo esse processo e as interações entre ambas as mídias, que é o objetivo da pesquisa. Sobre materiais e métodos, nós metodologicamente buscamos uma análise, uma pesquisa analítica ou comparativa, basicamente, onde nós fizemos a comparação de livro ou romance Duna com a obra cinematográfica Duna e buscamos entender os diversos nuances dessa transição, dessa transcrição de um livro para um filme e tentar entender o que ocorre aí e por que ocorre isso.
Nós também achamos importantes para essa pesquisa tudo que a gente conseguisse encontrar sobre ambas as obras, para que a gente pudesse compreender melhor tudo o que aconteceu e por que aconteceu daquela forma. Resultados de discussões. Sobre os resultados de discussões. Em relação ao romance-filme, a gente, através da literatura, compreendeu basicamente da seguinte forma: a transcrição de um filme a livro, não, de um livro a um filme, não necessariamente tem que ser totalmente fiel, coisa que muitas das vezes nem é desejado. A gente vai ter pensadores como Gerald Genet, não sei se eu pronunciei certo, com certeza não, que ele vai trazer para a gente que a fidelidade, nestes casos, não necessariamente é a opção mais viável e a acertada. Porque nós vamos entender, nós entendemos agora que a intertextualidade basicamente é como se enquadra esse tipo de transição e interação. Porque nós vamos ter duas obras diferentes que vão estar baseadas no mesmo assunto e uma vai ser relacionada à outra, mas são duas obras diferentes, em tempos diferentes, com objetivos diferentes, e a gente percebe que a fidelidade seria, além de ser impossível, porque Duna tem 600 páginas e o filme tem 2 horas, também não é necessário. Tipo, tem outros assuntos que merecem mais relevâncias e outros não merecem, e, tipo, é isso que acontece. A hipertextualidade é bem representada aqui, porque a gente vai ter um livro, uma obra, que ela vai estar diretamente relacionada a outra, e outros assuntos, outros artigos, outros pensamentos, e a partir da compreensão e da busca desses diversos pontos de vista e assuntos, a gente vai poder ter uma obra muito mais rica do que só uma transcrição fiel do livro, porque, querendo ou não vai fomentar em uma discussão e não vai ser legal, né? Sobre a religião, sobre os aspectos religiosos do filme, que é o que a gente traz no título, a gente analisou bastante as características e o próprio personagem Paul Atreides, posteriormente Muad'Dib. A gente compreendeu, através da literatura, que ele tem o papel de um messias, ele tem um papel messiânico na construção do livro, e também pela literatura a gente conseguiu compará-lo com a construção de personagens, deuses monoteístas, assim por dizer, a construção da religião e dessas figuras muito importantes e marcantes nelas. E é isso. A gente também compreendeu que por Paul desempenhar essa função messiânica, não necessariamente o livro ou obra vai ter cunho religioso. A gente só tem um aspecto da construção do personagem que está relacionado à religião. Sobre as conclusões, nós pretendemos, a partir dessa pesquisa, fomentar a leitura e a discussão de obras como Duna, que é uma importantíssima obra para a ficção científica atual, e também buscamos compreender essas releituras, essas transcrições de multimídias, de livros para filmes, jogos para filmes e diversas coisas. Ademais, Duna vai ter agora uma segunda readaptação. Eu creio que já deve estar nos cinemas. E a gente comentou essa outra visão do filme. Quer dizer, essa outra mídia. Nós temos as nossas referências, que é o próprio Frank, Duna. E é isso. Eu vou deixar os devidos agradecimentos ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o campus de Ituiutaba em específico, o CNPq por proporcionar essa pesquisa e o meu querido orientador Gilmar Alexandre. E com isso eu encerro minha apresentação deixando nossos contatos. Agradeço a atenção de todos.